Salve pessoal, tudo de bom com vocês? Como eu estava com saudade de estar aqui com vocês. Lembra? Esse projeto começou lá no início da pandemia, com o webinário Biocicleta, e hoje a gente vem transformando ele num projeto maior. Só tenho a agradecer a todos vocês que estão aí hoje. E o tema de hoje, nós vamos falar um pouco sobre obesidade, um papo de gordo para gordo. Então, quando a gente fala de gordo para gordo, eu vou trazer um pouco da minha história. Pode passar o slide? Vou falar um pouco da minha história. Hoje está aqui eu, vocês não estão vendo ele, mas o Arnaldo está aqui do meu lado. Ele está aqui com a apresentação do PowerPoint. Então, de gordo para gordo, nós vamos colocar um pouco o dedo na ferida hoje. Por que isso? De onde que veio essa ideia? Se vocês lembram bem, lá na pandemia, 2, 3 anos atrás, né? Quando começou, nós viemos com aquele projeto do webinário da Universidade de Biocicleta, e um dos temas abordados foi esse, na época chamava Obesidade e Ciclismo, os dois lados da mesma moeda, onde eu falei um pouquinho da minha experiência na perda de peso. E nessa experiência na perda de peso, eu quis dizer que existe um lado, vamos dizer, sombrio, negro na prática esportiva. E, como as pessoas gostaram, a gente resolveu trazer isso num outro formato. Qual formato foi esse? Opa, vamos resolver aqui que nós estamos ao vivo. Qual formato foi esse? A gente resolveu trazer para o YouTube agora, num formato onde não precisa mais inscrição. A gente coloca os assuntos todos em só resolver o BO. Ao vivo é isso mesmo. A gente vai resolvendo os problemas à medida que for aparecendo. Tá bom. Hoje é o primeiro episódio, então a gente vai corrigir algumas coisas aqui ao vivo, para ir melhorando a qualidade. Tudo hoje é aprendizado. Então, quem sou eu? Então, poucas pessoas me conhecem aqui. Não, a gente tem tido uma interação aí durante um bom tempo, com certeza. Espero que vocês compartilhem esse vídeo, marque aqui, passe a seguir, ative o sininho, indica para os seus amigos. Mas eu sou o Carlos Menezes. A minha história com o ciclismo é uma história de vida. E uns anos atrás eu comecei, exatamente 11 anos atrás, eu comecei a trabalhar com o estúdio Carlos Menezes de Bike Fit, mas minha história com a bike, bem antes disso. Em 2007 eu comecei com o site Biocicleta, em 2010 com o estúdio Bike Fit, em 2011 me tornei redator do site da revista Bicicleta, inclusive a revista Bicicleta, eu vou contar um pouco da história aqui. Eu sou ciclista e eu já fui obeso. E dentro dessa obesidade, quando eu entrei no meu processo de transformação, de perder peso, que eu quero contar um pouco da história para vocês, eu descobri que uma das partes que vale a pena do perder peso é a estética. Mas existe todo um contexto em torno disso que vale a pena ser compartilhado. E que se você pensa em perder peso, eu ficaria muito feliz se conseguisse te sensibilizar de alguma maneira que amanhã mudasse a sua mentalidade. Então, te lembrando, nós não vamos fazer arrasta para cima, vender nada disso. Eu só quero compartilhar um pouco da história. E se você gostar no final também, além de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilha. Vamos tentar fazer essa história chegar a um número maior de pessoas que possa servir para alguém esse meu relato, que sirva de experiência para outras pessoas. Então, como eu disse lá no início, a gente trabalhou com os dois lados da mesma moeda, né? Quando a gente falava no esporte, na obesidade. E uma das coisas que eu considero primordial para a gente começar a falar, que eu vou falar da obesidade, mas que vale para qualquer outra coisa, seria: você tem vontade ou você quer? Então, quando eu falava assim, às vezes eu recebo aqui no estúdio, quando eu estou fazendo bike fit, vou contar um relato agora recente. Recebi aqui um atleta que tornou amigo, e a gente conversando, e ele falou: cara, eu tenho uma vontade de fazer um Brasil Ride. Eu falei: você tem vontade ou você quer? Eu quero. Ele coloca meta. Ano passado foi isso. Completou um ano, ele perdeu mais de 23 quilos, trocou 3 vezes a bicicleta, está lá no meu perfil no Instagram, e completou. Brasil Ride é uma prova difícil para profissionais. Ele é um atleta amador que mudou o estilo de vida porque ele quis fazer. E não somente porque ele tinha vontade. Vontade eu também tenho. Mas hoje eu sei que não adequa na minha realidade. Mas no dia que eu quiser, eu consigo. Então, trazendo agora para a perda de peso, pensa nisso.
Em relação à perda de peso, você quer perder peso ou você tem vontade de perder peso? Então é muito interessante a gente delimitar isso agora já de início, para você pensar um pouquinho além do que a gente vai falar. E se você é obeso, talvez te sensibilize e te ajude em alguma coisa. Mas se você não é, espero que mude a sua mentalidade para toda vez que você olhar para alguém que está acima do peso, com obesidade, seja lá o nome que vocês quiserem dar para isso. Nessa foto, eu estou nela. Vocês me localizam nessa foto? Então esse é um grupo nosso de pedal. Essa foto ela foi tirada mais ou menos em 2016. Então, só para facilitar a localização, tá eu aí, ó. Eu sou esse gordinho. Então, às vezes, vocês podem se incomodar, falar, mas tá falando de gordo para gordo, é ruim falar assim, porque o correto é falar com sobrepeso, acima do peso, obesidade. Eu sou gordo. Então, não sei. Não sei com que nome você quer usar, mas eu me intitulo gordo. E eu vou dizer isso para vocês, eu sou gordo de nascença. Quando eu passei por esse processo de emagrecimento, logo na sequência eu pensei, falei, cara, eu preciso contar essa experiência para o mundo. E o que eu tenho nas mãos? Tenho meus sites. Publiquei esse artigo intitulado Obesidade e Ciclismo, os dois lados da mesma moeda. Publiquei no site do Bike Fit, publiquei no site do Biocicleta. E em seguida o Elcio, que é o redator da revista Bicicleta, inclusive recomendo para vocês, uma das maiores revistas de ciclismo do Brasil, se não a maior. Eu tenho uma coluna nessa revista desde o ano de 2011. E ele pediu, ele falou, Carlos, vamos publicar, cara. Ele me ligou e falou, esse artigo seu me sensibilizou, porque pela primeira vez eu estou ouvindo alguém falar que não é o profissional da área, não é o médico ensinando como faz, não é o professor de educação física, não é o treinador, não é o nutricionista, é alguém que sentiu na pele. E você falou que o obeso, o gordo veio e que eu nunca tinha ouvido ninguém falar. Eu falei, cara, com o maior prazer, eu quero que isso aí atinja o maior número de pessoas. Se o meu exemplo puder transformar a vida de alguém, esse é o sentido da nossa passagem pela Terra. Eu, como cristão, acredito nisso. E aí, na sequência, eu recebi um e-mail da Beatriz, está aí para vocês verem, a Beatriz falando, né, Carlos, aqui é a Beatriz, do Globo Repórter, eu vi o seu artigo na revista Bicicleta e queria falar com você. Eu falei, isso aqui tem alguma treta, isso aí é amigo meu fazendo alguma piadinha comigo. Só que aí, na sequência, começou a chegar algumas mensagens de WhatsApp. E nessas mensagens de WhatsApp eu comecei a pensar, cara, faz sentido isso daí. Será que essa Beatriz existe mesmo? E aí, nesse momento, o Elcio da revista já me ligou e falou, Carlos, a Beatriz do Globo Repórter entrou em contato, eu passei o seu WhatsApp, não sei se poderia. E aí eu resolvi ligar para ela. Ela falou, Carlos, eu fiquei sensibilizada quando eu vi essa história. E a mesma história. Pela primeira vez eu ouço do ponto de vista do obeso, achei interessante, diferente a sua abordagem e eu queria fazer uma matéria para o Globo Repórter. A gente foi conversando, eu não contei para ninguém. Falei, vou guardar em segredo absoluto quando chegar no Globo Repórter, ligar para minha mãe e falar, mãe, assiste o Globo Repórter e hoje ela vai perguntar por que de repente eu apareço. Cara, fez sua mãe feliz? É a pessoa mais feliz do mundo. Então, nesse meio tempo, não teve logística para fazer a matéria aqui em Uberlândia. Acharam um cara em São Paulo, que fez uma outra abordagem, enfim, não foi ao ar comigo. Ainda bem que eu não tinha divulgado, senão eu ia passar por mentiroso. Mas isso continuou me incomodando. E quando veio a pandemia, foi aquele webinário que muitos de vocês assistiram. E quando foi lá, que foi o webinário, a gente fez aquele fórum de discussão, eu resolvi trazer para esse formato. Antes de entrar na minha história, eu quero trazer um histórico para vocês, que eu acho que a gente precisa fundamentar. Porque uma observação que eu quero fazer. Eu não sou nutricionista, não sou médico, não trabalho com obesidade. O que eu estou trazendo para vocês é percepção minha. Com certeza depois a gente vai ter várias pessoas aí contribuindo, profissionais da área, que vai poder enriquecer a nossa discussão. Espero que seja só um pontapé. Mas a obesidade é uma doença crônica. E eu sou obeso de nascença. Quando eu falo isso, às vezes eu ouço algumas críticas. Você não pode falar isso e aquilo outro. Cara, não sei. Eu sou obeso de nascença. Eu sempre tive tendência a ganhar peso. Hoje isso é cientificamente explicado. Mas a tendência é que em 2025, 2,3 bilhões da população esteja acima do peso. E 700 milhões de obesos.
Então a gente vê que isso está crescendo no mundo. A prevalência no Brasil subiu em 72% nos últimos 13 anos. E ela subiu de 11,8% para 20,13%. A obesidade infantil, que é um outro ponto que preocupa, vocês estão acompanhando aí nessa projeção na tela, ela subiu em 12,9% entre as crianças de 5 e 9 anos e 7% entre os adolescentes de 12 a 17 anos. Essa apresentação vai ficar aí salva depois para vocês poderem assistir com calma. Vocês vão olhar essa tabela anterior ao lado, onde traz o excesso de peso e obesidade separado por homem e mulher. Eu não vou me ater a esses dados, como eu disse, é muito mais para fundamentar a nossa conversa. Mas de onde vem a obesidade? Eu vou pegar aqui no Brasil. Eu tenho um amigo, um cliente que veio da Itália, e ele veio fazer bike fit comigo, e eu atendendo ele ficou horas conversando. Ele falou, cara, eu queria achar alguém que falasse de bicicleta, porque eu casei, vim para o Brasil, e a minha esposa, na casa dela, só fala de futebol. Toca música alta e tem comida, hein? E caraca, mas não é assim não, é? Aí parei para pensar como que é a minha família. A minha família, ela organiza um almoço de final de semana, e nesse almoço de final de semana, cada um traz um prato. E geralmente é um prato vantajoso. E como é assim, né? Quase, mas eu vou levar só isso, vou levar uma sobremesa também, vou levar um refrigerante. Quando chega que coloca a mesa, eu olho e falo, cara, isso aqui dá para alimentar um batalhão durante uma semana. E passo o dia inteiro conversando e falando alto e comendo, e aí eu entendi o que esse amigo italiano me disse. Nós realmente temos essa associação da comida com fartura, com riqueza, com acolhimento. Eu visito os meus parentes, eu vou para a casa dos meus pais. Quando eu vou nos parentes, eu tenho que comer pão de queijo e tomar café em toda a casa. E se você não fizer isso, é desfeita. É falta de educação. Então, vem o outro ponto, que é a mudança do ritmo de vida, as comidas industrializadas, o fast food. Então, hoje a gente não tem tempo para nada. Você faz reunião de negócios, alimenta com o que tem, industrializados. Você chega no supermercado para fazer uma compra, praticamente não tem comida. Você tem que comprar os ingredientes para fazer a comida. Então, a ascensão social nos últimos anos trouxe isso também. Trouxe para a gente um poder aquisitivo maior. Então eu pensava assim, eu na minha infância eu tinha muita vontade de comer bolacha recheada e meu pai não tinha dinheiro. Bolacha recheada para os meus filhos. Eu tinha vontade de tomar refrigerante, era muito caro. Lá em casa tem refrigerante, lá em casa tem skinny, lá em casa tem isso, lá em casa tem aquilo outro. Isso eu não estou falando de mim, estou dizendo eu, mas a gente pode avaliar a população em geral. Então, eu vou sair, vou com a criança, eu levo skinny. É muito mais prático. Então, quando a gente vai avaliar, eu sempre procuro pensar, o que é alimento? Ele tem composição química ou ele tem ingredientes? Se a gente pensar nisso, já dá para dar um direcionamento e entender para onde está indo nossa alimentação. O ritmo de vida e a formação do paladar. Então, não vou me recordar agora, as autoridades aí que estiver assistindo, nós temos papilas degustativas na língua que identificam o sabor. Então, uma coisa que eu posso te afirmar com total certeza, nós não gostamos de nada. Nós aprendemos a comer as coisas. Então, é claro que, por exemplo, um chocolate. É muito difícil alguém comer um chocolate com 20 anos de idade pela primeira vez e falar, é ruim. A chance dele gostar daquilo é bom. Tem todo um histórico disso daí também, porque questão de sobrevivência, aonde tem mais energia, também não é o nosso objetivo. Vamos pensar mais no que me interessa agora. Você preocupa com o peso? Para que você preocupa com isso? Por que você preocupa? Você quer perder peso ou você quer ganhar saúde? Então eu vejo assim, pessoas se inscrevendo na academia. Então, geralmente fala, eu quero perder peso. A primeira coisa, vou para a academia. Será que é a melhor escolha? Não sei. Mas se você escolhe ir para a academia, você está escolhendo ir para a academia porque você quer estar bem no verão ou porque você realmente não quer ter problema de saúde futuro? Então, isso é a primeira reflexão que eu quero que você tenha. Você se considera obeso? Entra aí no chat e escreve, perde esse tempinho comigo. Então, o Arnaldo está ali comigo, acompanhando, e ele vai monitorar isso. Você se sente acima do peso? Quando eu perguntei lá no meu Instagram, vocês acompanharam. Tanto no Instagram do Carlos Menezes Bike Fit, quanto no Instagram do Biocicleta, a gente conseguiu acompanhar que 73% das pessoas que responderam se consideram obesos, e não é nem acima do peso. Se você perguntar para uma mulher em qualquer peso que ela tiver, ela ainda quer perder mais 1 quilo. Esteticamente ou saúde?
Então, essa também é uma reflexão que eu quero propor aqui hoje para vocês. E eu vou te afirmar já com absoluta certeza da minha experiência. O meu menor ganho foi estético. Mas que não tem que melhorar esteticamente, pode fazer o que for, que é isso aqui, né? Eu não vou ficar mais bonito, mais feio porque eu perdi peso. Mas, em termos de qualidade de vida, eu vou afirmar isso aí mais algumas vezes durante essa apresentação, é que se eu tivesse que escolher entre a aparência física e o ganho na saúde, eu posso até engordar tudo de novo desde que eu preserve essa qualidade de vida que eu tenho hoje. Esse é um ponto que eu considero fundamental. Quais são as consequências da obesidade? A apneia do sono, então roncava muito, eu estou falando da minha experiência, eu tinha muita dor nas articulações, porque imagina eu carregando, vou adiantar já também, eu carregava 20 quilos a mais no meu corpo. E eu trabalho de pé ajustando bicicletas no Bike Fit. Imagina no final do dia o cansaço que eu não tinha no meu corpo. Então eu lembro quando eu perdi peso, eu ia levar minhas crianças na natação, pegava um de um lado, um do outro, colocava no pescoço, buscava na escola e às vezes eu ouvia, nossa, você é tão forte. Eu falava, forte? Forte é quando eu carregava 20 quilos, 4 sacos de arroz. É como se eu colocasse no meu ombro e trabalhasse com aquilo, e vivesse com aquilo, e dirigisse com aquilo, e dormisse com aquilo. Então, essas articulações, elas ficavam sobrecarregadas. Aí vem a hipertensão, o Haroldo, com certeza, está assistindo aí, que é o nosso cardiologista, que acompanha a gente nos pedais, ele deu um webinário desse, de repente a gente traz ele de novo para falar disso. Como que a obesidade altera o nosso sistema cardíaco, que aumenta a pressão cardíaca, e as pessoas tomam remédio a vida inteira considerando que isso é normal. Eu tenho um histórico de diabetes muito forte na família. Hipertensão também. Então, se eu não cuidar, qual é o meu futuro? Isso é genética. Não tem como fugir disso. E aí vem problemas como asma, doenças cardíacas, depressão. Então, esse depressão eu quero colocar ele no cantinho. Porque é muito comum a gente tratar o gordinho, eu quero falar mais disso, quero dar uma ênfase maior, como alguém engraçadinho, legal, bonitinho. Fala, olha lá o gordinho, nossa, tá sempre rindo, que pessoa feliz. E faz cada brincadeira de bullying. Vai rodeando essa pessoa com piadas. E que chega uma hora que a pessoa, ela no mecanismo de defesa, ela vai ficando cada vez mais introvertida, se fechando mais, até gerar um quadro de depressão. E às vezes você convive com uma pessoa dessa e nem percebe. Então, o assunto da depressão, a gente pode adotar num outro momento. Porque é interessante quando a gente ouve disso. O próprio padre Fábio, o padre Marcelo Rossi, agora tem um outro padre muito bom aí, que saiu da depressão também, que está bombando no YouTube, falando da experiência deles, de coisas que a gente nunca imaginou acontecer, que tratava a pessoa como se fosse alguém que saísse daquilo quando quisesse. Então, não é simples esses processos. As principais consequências que eu senti, alteração hormonal. Então, o índice de cortisol, o índice de testosterona, todos os hormônios alterados de acordo com o metabolismo, né? Porque você imagina que o corpo ele se torna uma usina, o dia inteiro trabalhando e digerindo alimento e produzindo gases. Então, se você tem o hábito de alimentar, que às vezes vem de onde? Às vezes vem lá da infância, você nem sabe disso. Então, às vezes sua mãe fala, olha, é pecado jogar comida fora, e você come tudo. Aí termina, seu pai pega e fala, porque é pecado jogar fora, eu vou comer isso daqui que não pode. Você fala, então quando alguém deixar, eu preciso pegar e terminar de comer o dele, meu irmão, meu filho, seja lá quem for. Então, você começa a matar a fome e continuar comendo. Outra coisa que eu aprendi, existe uma grande diferença entre fome e vontade de comer. E a fome, ela mata muito cedo. Você come devagar, você sente, você saciou. Mas a vontade de comer, ela tem a ver com o cérebro, com prazer. E você, às vezes, continua comendo por prazer. E depois fica aquela sensação de cheio, de empazinado, arrotando, produzindo gases, com lentidão, quer ficar deitado, quer ficar dormindo. Então, existe essa diferença. Outra coisa que eu aprendi nesse processo de emagrecimento, né, ao longo da obesidade, é que a gente precisa de muito pouca energia para viver. Então, às vezes, eu ia sair para pedalar e eu pensava, eu preciso levar gel, eu preciso levar bolacha, eu preciso levar Gatorade, eu preciso levar repositor. Na noite anterior eu tenho que comer pizza, macarrão. Cara, existe muita caloria armazenada no corpo que vai ser utilizado durante o pedal. Então, esse hábito de estar sempre colocando comida para dentro, um dos processos que eu fiz para emagrecimento, que eu recomendo também,
o trabalho de hipnose. Então eu resgatei muitas coisas desse tipo na minha infância, na criação. Coisas que geram traumas, que às vezes falou para o meu irmão e falou para mim, mas que eu absorvi de um jeito e ele de outro. A mesma coisa que pode me frear, pode impulsionar ele e vice-versa. Então, esses assuntos, né, do peso, da beleza, quando olha para alguém e fala, mas você vai ficar gordo e vai ficar feio, o que essa pessoa tende a fazer? Ser sempre magra, porque ouviu isso a vida inteira. Então, esses pontos merecem ser trabalhados. E essa alteração hormonal, ela traz um cansaço muito grande. Eu lembro que eu levantava para pedalar, eu rolava da cama, ficava de joelho, e ali eu achava uma força para levantar. Quantas vezes eu não marquei um pedal e não consegui comparecer? Porque eu não tinha força para ir pedalar naquele dia. Então eu tinha vontade. E eu percebi até os horários, os picos, era 6 da manhã e 4 da tarde. Depois, quando eu fiz o exame, eu entendi isso. As doenças vasculares, que a obesidade gera, os entupimentos de veia. Então eu tinha muitas varizes na perna, trabalho de pé, eu tive que operar depois para tirar essas varizes, foi uma bênção quando eu fiz isso. Chegava no final da tarde, com aquele peso nas costas, com as varizes, a perna queimava. Então eu ia pedalar, eu estava o tempo todo cansado. E uma das coisas que me fez virar a chave foi que num desses diagnósticos eu descobri que eu estava, tem lá, não vou saber agora também, mas grau 1, 2, 3 e 4 esteatose hepática, que é a doença hepática gordurosa não alcoólica. Aí eu lembro quando eu recebi o diagnóstico, né, falava, você está a 1 grau de ter uma cirrose. Eu falei, eu não bebo. Mas a sua é devido à alimentação incorreta. Eu falei, então eu vou beber. Porque já que eu vou ter cirrose, né, eu aprendi a beber e ter uma cirrose, então, porque cirrose é coisa de alcoólatra? Não é. Essa gordura visceral, ela pode ser originada por uma má alimentação. E quando eu pensava, caramba, eu nunca bebi, eu pratico esporte, minha alimentação não está adequada, eu estou ganhando muito peso, eu tenho vários fatores genéticos para isso, eu luto e não consigo vencer esse ganho de peso. Eu penso em almoçar, eu ganho meio quilo. Então eu preciso fazer alguma coisa. Eu precisava, naquele momento, parar para avaliar e tomar uma atitude. Você sabe o que é obeso, ser obeso? Então, se você está me ouvindo, me assistindo, e você é obeso, pensa. Para você, o que é ser obeso? Mas de verdade, bota a mão lá na ferida, conversa com você mesmo, escuta o seu coração, vai lá naquele silêncio e pensa como você se sente sendo obeso. Não estou falando fisicamente, não, pode colocar no contexto. Mas quando você está em algum lugar, quando você veste uma roupa, quando você ouve um comentário, o que é isso para você? Então, a obesidade ela é doença. E por várias vezes você vai ouvir alguém falando assim, nossa, fulano está tão acima do peso, hein? Se criasse vergonha na cara, precisava fazer alguma coisa, não pode deixar se perder, senão que depois não recupera. A primeira coisa que eu pergunto é, você já foi obeso? Então, se a pessoa disser, já fui, aí eu discuto com respeito. Se a pessoa disser não, ela não tem a menor ideia do que passa na nossa cabeça. Então, isso é tão interessante que me fez uma pessoa melhor ao ponto de avaliar outras coisas. Outros tipos de doença, como dependência química, alcoolismo, depressão, de poder colocar no lugar da pessoa e pensar, eu não sei o que ele está passando. Então eu te digo que o processo de emagrecimento para mim me fez uma pessoa melhor. Porque viver essa experiência me permitiu entender outras realidades. E daí, eu posso te dizer também que eu vivi essa experiência e sei que os obesos vivem, que é um bullying social silencioso. Aonde que tá? Tá perto do gordinho lá. Ei, gordinho, tá fazendo até sombra, hein? Cara, se você for pôr um cinto, você dá a volta ao mundo. E o gordinho já começa a rir daquilo. E chega uma hora que começa a fazer piada consigo mesmo. Vou te explicar isso melhor. Então você está obeso, você está acima do peso, não sei o que é, você chega, aí alguém pega lá e fala, aqui o pote de pipoca. Fulano, pega o maior. Por quê? Porque ele é gordo. Se chover, a gente pega a blusa do fulano e faz uma cabana. E aí o que ele começa a fazer? Antes de surgir a piada para todo mundo rir dele, ele já faz uma piada. Pessoal, se chover eu trouxe minha blusa, a gente esconde debaixo. Cara, isso não é legal.
Isso é um mecanismo de defesa que a gente desenvolve para não ter que ouvir coisas e fingir que está tudo bem. Porque isso no silêncio depois, mesmo que não para pensar, mas isso vai minando. Isso é veneno a conta gota. Então, para mim, é pior ainda. Fala assim, você está vendo aquela pessoa? Qual? Ah, aquela lá perto do gordo. Qual gordo? Aquele careca. Ah, o gordo careca. Ah, sei. Olha eu fazendo piada comigo mesmo. Porque a gente faz isso mesmo. Para não deixar o outro fazer e não se sentir mal com isso. Então, eu lembro que, por exemplo, isso aqui é legal. Uma vez eu falei, cara, falei para um amigo meu, eu vou perder peso. E quando eu perder peso, a primeira coisa que eu vou fazer é rapar a cabeça. Que eu tinha aquele paralama aqui, né? Só em cima que não tinha cabelo. Falei, cara, seu cabelo não faz diferença nenhuma. Por que você vai esperar emagrecer? Eu falei, senão eu fico igual o Buda. Fazendo piada comigo mesmo, para evitar que alguém fizesse. A outra coisa do ser obeso é a limitação. Então, na minha casa, eu tinha um banquinho que eu sentava para calçar o sapato. Eu só conseguia calçar o sapato ali naquele banquinho. Hoje eu calço o sapato de pé. Faço isso aqui, saio andando normal. Subir na bicicleta era difícil, entrar e descer do carro, sair da cama, pegar coisas debaixo da cama que tinha caído, brincar com as crianças, pegar uma coisa no armário, subir escadas, deixava cansado. Então é uma série de limitações que a gente não percebe. Que é aquilo que eu falei para vocês. 4 sacos de arroz nas costas durante o dia todo. O engraçadinho, que eu já falei para vocês, já adiantei. Só muda o mouse para mim. Isso. Dentro desse bullying silencioso, eu elenquei aqui algumas coisas que eu já ouvi de outras pessoas me contando e que talvez você se identifique com isso. Esse primeiro foi uma artista, não vou lembrar o nome dela, que ela falou assim, que uma vez ela ouviu, nossa, fulana, você tem um rosto tão bonito, por que você não emagrece? Ela falou que na hora olhou para a pessoa e pensou, nossa, você é tão velha, por que você não morre? O dia que eu ouvi isso, me chamou a atenção, que eu fiquei pensando, se ela solta uma frase dessa, ainda mais ela sendo uma artista famosa, provavelmente ela teria sido malhada nas redes sociais, teria sido exposta nas mídias, na TV, mas falar isso para ela, que ela tem um rosto bonito porque que ela não emagrece, é normal. Isso é aceitável. Se você fizesse uma força e perdesse um peso, nossa, ia ficar perfeito. Cara, quem está obeso que não faz uma força? Seja numa dieta, seja em evitar alguns tipos de alimento, mas todos estão fazendo uma força, grande ou pequena, mas em um determinado momento faz, no outro se perde. Ciclano precisava criar vergonha na cara e perder um peso, né? Quem te falou que é vergonha na cara? E aí eu te digo, adiantando, daqui a pouco eu vou falar isso. Os alcoólatras. Como é fácil olhar para um alcoólatra e falar, cara, por que ele bebe tanto? Se ele criasse vergonha na cara, ele parava. Não. Ele não para porque ele não consegue. Ele precisa de ajuda. Ele precisa de ajuda para combater uma doença que ele não consegue ter controle sobre ela. E a obesidade não é diferente. Então pode ser que você me fale, isso daí não sei o que, não está provado, não é científico, eu estou te falando que eu não consegui. Então, eu olhava para a comida e comia, e não era compulsão, era querer, não tem nada para fazer, vou comer. Abri a geladeira, vou comer. Passei perto da comida, é hábito. E você precisa de ajuda para mudar isso. O seu corpo entra num ritmo metabólico que você não consegue sair dele. É um looping. Mesmo sendo gordo, você pratica determinado esporte, seja lá qual for, também. Já pensou se você perdesse um peso? Então isso é colocado assim de uma maneira tão sutil, que se você usa isso para cor, sexualidade, religião, se você fala para alguém, nossa, na sua religião você é tão bom, você tem tanta fé, se você viesse para mim, hein? Opa, então você está desfazendo da minha? Você está dizendo que... Então geraria problemas. Mas dentro da obesidade a gente é acostumado com isso. Então, essa é a capa da revista Bicicleta, que vocês estão vendo projetada aí, saiu como Obesidade e o Preconceito, na época o Elcio fez questão de colocar, a gente quase colocou essa matéria de capa, sensibilizou bastante, ele gostou muito da ideia. E dentro do esporte tem algumas frases que eu já ouvi, que é assim, você não pedala, né? Eu falo, pedalo sim. Então por várias vezes eu aqui trabalhando no Bike Fit, a pessoa chegava, olhava para mim e falava, cara, você pedala? Pedalo. Sério? Sério. Mas ele não continuava o assunto. Quando eu agendei com você, imaginei um atleta me recebendo. Então, quantas vezes eu não ouvi isso?
Nossa, cara, mas você está tão acima do peso e faz bike fit. E isso daí é frustrante, porque você entende que a pessoa está te valorizando pela sua imagem, não pelos anos que você estudou para estar oferecendo aquele serviço para ele. Um dia farei um treino mais light, com menos subida, e eu vou te chamar para ir com a gente, tá? Mas você nunca pedalou comigo. Então como que você acha que eu não consigo fazer uma subida? Eu lembro uma vez que eu cheguei na bicicletaria, tinha um cara sentado, e eu falei com ele, falei, cara, você treina esse horário? Vamos treinar junto. Ele falou, não, eu treino forte. Eu pensei, mas ele nunca treinou comigo, ele não sabe qual que é o treino que eu faço, se eu consigo acompanhar ou se eu não consigo. E eu vejo aí um monte de obesos, gordinhos, que pedalam pra caramba. E que larga muita gente para trás. Mas já existe o preconceito de que aquele cara vai estragar o pedal. Então, por várias vezes, já aconteceu comigo e hoje eu vejo, chega alguém acima do peso, as pessoas param, olham e dali vem um pensamento. Nossa, estragou o pedal de hoje. Você trabalha com bike fit? Qual corrida você já venceu? Então, uma associação sempre da imagem, do corpo, com aquilo que você tem para oferecer. Então, o bullying no esporte, cara, você é muito forte. Se você emagrecesse, você ia ficar bom, gente. Eu ouvi isso com tranquilidade. Andar no seu vácuo é bom que dá até sombra. Isso a gente ouve com naturalidade o tempo todo. Na descida você passou igual uma carreta na banguela, uma carreta embalada. Se você não empurrou na subida, até eu consigo. Pedalar não emagrece? Dói, não dói? Imagina o seguinte, chegar para você e falar isso. Cara, pode parecer bobagem, até que você se coloque no lugar do outro. Você pedala para comer, e aí eu vejo muitas pessoas também fazendo essa brincadeira. Fala, eu pedalo é para comer, e senta no bar, e come, bebe, e cria esse estigma. Muitas vezes já no mecanismo de proteção. Então por que a obesidade é diferente? Como eu disse, se fosse o alcoolismo, quando eu olho hoje para uma pessoa que é dependente do álcool, uma pessoa que fuma, tanto que uma das coisas que eu mais admiro na vida é quando alguém chega para mim e fala, cara, eu bebia e parei de beber. Eu fumava e parei de fumar. Tenho aqui no meu ciclo de amizades, de clientes, alguns que já relataram aqui dentro. São 2 horas que eu passo, isso aqui é igual um confessionário. É muito legal compartilhar das histórias das pessoas. Então eu tenho alguns que falam assim, eu era viciado em droga. Eu era viciado em cocaína e aí eu comecei a pedalar e um dia parei de pedalar de uma hora para outra, de usar droga de uma hora para outra. Quando eu olho para esses caras, eu falo, cara, isso é ser campeão. Isso é conseguir botar o dedo na ferida e virar uma chave da noite para o dia. Que história maravilhosa. Só que isso aí pra gente, ele carrega um rótulo de ex-viciado. Esses caras são fantásticos e conseguem virar essa chave. Eu vejo também que existe assim, algumas chaves, por exemplo, de dedicação ao esporte ou de comida, que está muito relacionado com o estado emocional. Vou te explicar. Às vezes a pessoa perde um emprego e aí ela coloca um grande desafio. Eu vou fazer uma grande maratona. Eu vou para o Cape Epic. Ele faz uma transferência de algo da sua vida para o esporte. Não é raro isso acontecer. Então a pessoa sai de um relacionamento. Agora eu quero nadar, correr, pedalar. Ele está fugindo, ele não quer enfrentar os problemas. E da mesma forma eu vejo isso com a comida. Seja na restrição ou na hipercalórica. Seja na anorexia ou na vigorexia. Muitas vezes as pessoas se escondem atrás do alimento. Então tem uma expressão que a gente usa muito e que a gente nunca para pensar, né? Que é o digerir a vida. Então, como que você digere a vida? Como que você digere os seus problemas? É muito fácil, às vezes, você ter um problema emocional, uma ansiedade, e você começa a comer muito. Ou então você tem um problema que está te incomodando e você para de comer, você não tem mais apetite. Então, é uma influência direta. Na minha história, eu descobri que eu tenho mestrado em genética e bioquímica pela Universidade Federal de Uberlândia, e eu aprendi nesse mestrado que fenótipo é igual a genótipo mais ambiente. Mas hoje eu sei que a gente consegue manipular esse genótipo com alguns recursos. E o meu estado morfológico, do ectomorfo, mesomorfo, endomorfo, que vocês estão vendo aí na projeção do slide, eu sou esse endomorfo, eu sou aquele gordinho mesmo. Então, quando eu começo a emagrecer, eu começo a tomar uma aparência de doente, de abatido. Por quê? Isso tem a ver com a minha genética. Então, tem aquele ectomorfo, que é o cara que come pra caramba,
E ele não ganha peso nenhum. E eu, quando dá a hora do almoço, falo, falta meia hora para almoçar, já ganhei meio quilo. Então, é totalmente diferente. Existe a pessoa que come e engorda, que não come e engorda, existe a que não pode comer e existe eu. Eu não posso nem pensar que eu estou engordando. Então, o meu histórico familiar é de sobrepeso e obesidade. Passei na faculdade, isso quebrou totalmente a rotina, mudei meus hábitos alimentares, a hora que dá, do jeito que dá, vira a noite estudando. O mercado de trabalho, aí vem aquela pressão, ansiedade. Eu fui coordenador de curso em uma universidade particular, onde tinha que bater metas e mostrar resultados, e com várias famílias debaixo do meu trabalho, onde se o curso crescia, eu gerava mais emprego. Então, se diminuía, eu ficava preocupado se aquelas pessoas iam ser mandadas embora, e isso gerava um transtorno que influenciava na minha alimentação. E nessa época eu estava treinando muito e tive um overtraining. E quando eu tive um overtraining, eu ganhei peso. Porque eu vinha com um volume muito alto de esporte e um consumo de calorias muito alto. Quando eu parei de fazer o esporte, a fome continuou. E aí eu comecei a ganhar peso exponencialmente. Nessa época, eu casei e mudei de cidade, mudei de trabalho e tive que me reinventar. Então eu trabalhava de carteira assinada como um coordenador de curso, né, um gestor, e de repente eu estou autônomo, dono do meu próprio negócio, a cada dia procurando, é como se eu estivesse desempregado, que a cada dia, quando você é autônomo, você tem que produzir o seu salário com os seus clientes. Essa transformação toda me quebrou a rotina. E aí veio o ganho de peso. Dentro disso, tem algumas frustrações que talvez você já tenha passado por alguma. Uma delas que eu vejo é que chega num ponto que a gente quer procurar por ajuda, a gente precisa de ajuda. Então a gente precisa de ajuda, seja para saúde mental, para saúde física, para saúde espiritual. A gente precisa de ajuda. Nós somos seres humanos em evolução, nós viemos aqui para um crescimento espiritual. Tudo é transitório e passageiro, esse corpo um dia vai desaparecer, mas eu preciso cuidar dele. Eu preciso cuidar da minha mente, eu preciso cuidar do meu espírito. Então, quando você procura por esses profissionais, uma das coisas que eu sinto falta é que isso me ajudou a ser um profissional melhor. Desde quando eu era professor. Então, chega alguém aqui no estúdio, eu olho para aquela pessoa, eu vou fazer um bike fit, eu gosto de mergulhar na história dele. Então, na minha anamnese, eu quero saber o que ele faz, quantos filhos ele tem, coisas que não tem nada a ver. Porque eu preciso envolver no processo dessa pessoa para saber o que a bicicleta significa na vida dele. Não é somente subir e pedalar com conforto. Um médico, quando chega para você e fala assim, a partir de hoje você não pode pedalar. Doutor, eu estou com a dor no joelho. Para de pedalar. Doutor, minha coluna doendo. Para de pedalar. Ele não tem ideia. Você tem que perguntar para ele, você pedala? Não. Troca de médico. Falo isso quando o Haroldo deu lá a palestra para a gente sobre doenças cardíacas. Eu falei, gente, procura o Haroldo. Ele pedala. Então ele não vai virar para você, deu uma irregularidade lá no seu exame cardíaco e vai falar, para de pedalar. Ele sabe que se ele falar isso, ele está tirando a sua vida. E as pessoas não se envolvem. E nessa minha busca por ajuda, eu vou contar para vocês duas histórias desse exemplo de não envolvimento. Poderia contar várias mesmo. Mas uma foi uma dieta que eu fiz e era de muito baixa caloria. Passei lá 3 meses com mega restrição. Eu, quando dedico alguma coisa, eu dedico para valer. Eu sou disciplinado. E voltei, não tinha perdido o peso esperado. O nutricionista virou para mim e falou assim, você não está fazendo a dieta, né? E cara, eu estou fazendo a dieta. Eu disse, não está, impossível, matematicamente, não tem como você me enganar. Eu estou olhando aqui, ó, se você tivesse feito, porque o cálculo calórico é esse, se você comesse e tal. Eu falei, cara, não estou te mentindo. Aí você passa pelo gordinho mentiroso. E aí tem uma outra história de uma nutricionista também que eu fui, fiz, perdi, não perdi o esperado, fiz do outro mês, não perdi o esperado, cheguei no 3º mês, ela falou, você quer continuar? Eu respondi para ela, se você desistiu de mim, quem sou eu? Eu vim aqui precisando da sua ajuda. Você acabou de me dizer que não consegue me ajudar, eu preciso procurar outra pessoa. Então, as pessoas não se envolvem na sua história. Então, existe pessoas que envolvem, né? Deixa eu melhorar isso, e tem pessoas que não envolvem. Procura que se envolve com a sua história, que sente a sua dor, que comemora com você os ganhos, mas que seja verdadeiro. Que não seja também o Sérgio Malandro, né? Que vai, perdeu peso, alegria, felicidade, que bom, estamos atingindo a meta. E aí você tem a primeira perda, a pessoa te abandona. Então, precisamos ter esse discernimento.
Nos fracassos também eu considero o efeito sanfona, que às vezes a gente começa a perder peso e por algum motivo, né, vem festa de ano novo, Natal, aniversário, viagem, você perde o controle daquilo, ganha peso de novo, isso vai te minando. Você vai se sentindo cada vez mais incapaz. Arnaldo, faz o favor para mim, liga o ar, tá dali, ó, por trás. Então, quando você vai para a academia também, eu considero a academia um ambiente pouco saudável para quem quer perder peso. Porque a gente chega lá, eu até já questionei isso em algumas que eu participei, você não vê obeso. E quando você vê, ele está sempre tímido no canto, com a blusa, escondendo o peso. Então, precisava existir um ambiente mais saudável para isso. E tem uma série de projetos milagrosos. Eu defendo esses projetos, eu acho que o projeto é um bom start para você entender. Se você organizar e se disciplinar, você perde peso. Então, se você mudar o estilo de vida, você perde mais ainda. Mas também tem muita coisa no mercado que é só para vender. Então, você entra lá num projeto de emagrecimento, vendeu para 100 pessoas a R$10, fez dinheiro, não interessa se deu resultado ou não. Mas tem alguns que realmente são sérios, dão resultado e te mostram que você é capaz de continuar essa mudança de hábito. Teve 2 episódios que poderia citar mais alguns, mas destacar esses 2. Um que eu chamo de uniforme e o outro de despiçando. Então eu vinha nessa tentativa de perder peso já durante um bom tempo. E um dia eu estava pedalando e nesse efeito sanfona, um uniforme estava justo para mim, que eu estava obeso, eu perdi um pouco de peso, ele ficou folgado. E um cara que é meu amigo, muito, até hoje. Talvez ele nem saiba da importância dessa história na minha vida. Mas a gente parou assim para pedalar e aí uma pessoa veio, pediu para tirar foto comigo. Você é o Carlos do Bike Fit, deixa eu tirar uma foto com você. E assim a gente conversando ali, e esse amigo olhou para mim e falou assim, cara, eu pedalo com um cara ruim, mas com um cara mal vestido eu não pedalo não, é coisa ridícula, parece que essa roupa é do seu avô. E estava todo mundo assim junto e aquilo criou um mal-estar que não fez bem. A outra coisa foi um dia que eu combinava os pedais, até hoje eu combino, tinha um grupo, e a gente marcou um pedal e todo mundo, não posso, não sei o quê. Aí eu falei, vou sozinho. Aí fui sozinho, sentei num bar lá, tô lá tomando uma Coca-Cola, passando o grupo pedalando. Eu falei, cara, todo mundo veio. Então, o gordinho não podia atrapalhar aquele pedal. Isso me fez mal. E daí eu falei, eu preciso virar essa chave de qualquer maneira. E veio junto com isso uma reflexão, que os meus filhos estavam nascendo. A gente precisa ter amor próprio. E onde você habita a sua alma. Desse contexto, eu parei para fazer uma reflexão do seguinte. De tudo que eu dou valor na vida, eu dou valor no espiritual. Então, o espiritual para mim é primeiro lugar. Eu valorizo muito o espírito, a alma, a energia, a força, seja lá o nome que você dá para isso. Mas aonde você habita essa energia, essa alma e esse espírito? Num templo. E eu pensava o seguinte, assim, cara, se o meu pai tiver uma doença e ele precisar do meu rim, eu vou dar o meu rim para ele. Se o meu filho tiver uma doença, eu dou a minha vida para ele. E por que eu não dou a minha vida por mim? Quando eu parei para fazer essa reflexão, isso me ajuda tanto, mas tanto, que em todos os momentos de dificuldade que eu passo pela vida, por mais tenebroso que seja, daqueles de noites escuras, né, que você acha que não vai amanhecer, eu paro e penso, falo, cara, o que você está fazendo com o seu espírito? E para esse espírito que eu valorizo no crescimento, eu preciso colocar ele numa caixinha que é o meu corpo. E essa caixinha precisa ser especial. Então a gente precisa cuidar disso, não só por vaidade. Então eu considero que tudo existe um parâmetro, né? Até fazer um parêntese de algo que eu vou falar lá na frente, que durante o meu processo de emagrecimento, no pós-emagrecimento, surgiu algumas coisas do peso de se manter magro. E aí, às vezes, eu colocava uma comida na boca e parecia que eu estava me envenenando. Cara, a gente precisa ter esse limite entre o prazer e o saudável. Não é o de vez em quando se permitir. Não. Se permita. Se permita tomar a sua cerveja, se permita comer o seu churrasco, a sua massa, o seu café, o seu pão com manteiga, seja o que for. Mas não transforme isso em excessos, em hábitos diários. Viva,
Seja feliz, relacione bem. Então existe um limite aqui entre o excesso para os dois lados. Coloque no meio dele. Depois que eu perdi peso, hoje eu consigo ter alimentação do jeito que eu gosto de comer e meu peso oscilar pouco. Aí pode dizer, mas você estaria bem melhor se você se esforçasse mais. Eu não quero me esforçar mais. Eu estou bem do jeito que eu sou. E um dos pontos que eu acho que a gente precisa ter é essa autoaceitação. Eu até convidei a Mônica Cunha para estar aqui. Eu assisti uma palestra dela que também me sensibilizou bastante, que a gente vem ouvindo o tempo todo. Autocuidado, 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 autocuidado. E vai te levando para um extremismo, porque esse autocuidado te leva à perfeição. E a Mônica Cunha falava, e onde está o seu autoamor? Onde está para você se olhar e se aceitar no mundo como você é? Então, isso são coisas que a gente precisa ter em mente o tempo todo. Então, se você está obeso, mas você tem auto-amor desse jeito, beleza. Essa é a reflexão que você precisa fazer. Qual é o limite que você consegue descer e se amar? Amar o templo onde você deposita a sua alma. Então, não existe fórmula mágica, pessoal. Se a gente for pensar num caminho para perder peso, essa coisa de... como não existe fórmula mágica para nada na vida. Ninguém é uma pessoa 2 meses atrás, hoje é outra. São processos. Então você não vai conseguir perder peso em 2 meses e pronto. Você vai ter que criar um processo para manter ele ao longo. E vai ter que ter começado isso antes também. Isso vale para qualquer coisa na vida. E você precisa personalizar, precisa primeiro entender que o que dá certo para o outro não dá certo para você. O Ailton, que é nutricionista, está aí assistindo a gente, está aí no chat interagindo. Então ele sabe disso, por várias vezes a gente já conversou. A Laís, que é minha nutricionista, por várias vezes a gente já conversou. Onde está a personalização, aquilo que o meu corpo obedece? E dentro dessa personalização, o que eu estou disposto? O que me sacrifica, o que não sacrifica? Então nós precisamos ter isso em mente o tempo todo. Eu considero que de tudo que eu aprendi na faculdade, quando eu dava aula, eu falava isso para os alunos, existe uma matéria que chama metodologia científica, ou métodos e técnicas de pesquisa. É o que ensina a elaborar um projeto científico. Isso, para mim, rege a vida. Tudo na vida a gente precisa ter um objetivo. Qual que era o meu objetivo? Perder peso e ter saúde. Uma boa revisão de literatura para fundamentar. Então, a gente precisa entender o que existe disponível na ciência. Quais são as formas de perder peso? Quais são os mecanismos? Quais são os processos? Consulta com o médico, consulta com o outro, lê na internet, mas vai em fonte confiável. Não fica lendo coisas de achismo, não. Então, da mesma forma que você está aqui, não toma a minha opinião como base científica, não. Eu só quero te chamar a atenção para que você possa correr atrás e procurar pessoas para te fundamentar. E quando você tiver conhecimento científico, escolha um método. Qual que eu escolhi? Eu falei, vamos para o choque. Qual é o pior que existe? Qual que é o mais difícil? Qual que é o melhor resultado? É esse. 20 dias. 20 dias você vai baixar para 500 calorias. Eu falei, caraca! Vamos imaginar que hoje, para eu manter vivo, se eu não fizer nada, só para eu respirar meu coração bater, eu preciso de 2.000, 2.500 calorias. Então, de repente, joga isso a 500 calorias, como que eu vou sobreviver? Só que eu topei. Falei, vamos fazer. E vou contar para vocês o que eu usei de estratégia mental para isso. Eu vou até passar para essa parte. Quando eu estava para ser pai pela primeira vez, a doula do meu filho, ele nasceu em casa, os 2 filhos nasceram em casa, eu fiz o parto dos 2, graças a Deus, que maravilha, que bênção. A doula falou para mim, falou assim, Carlos, você sabe o que significa palavra? Você sabe o que significa palavra? Palavra é a pá, embora aí tenha uma enxada nesse slide aqui, é a pá que lavra. Lavrar é preparar o solo para jogar a semente. Então, se você quer perder peso, você quer mudar uma situação na sua vida, seja o que for, comece a usar a palavra. Na Bíblia diz que o verbo se fez carne. Quando você repete essa palavra na sua cabeça, você materializa ela na sua vida. Isso é fantástico. E eu comecei a imaginar como que seria esse processo. E elaborei um caminho. O primeiro seria preparar o terreno para o plantio, semear, e a vida é a lei da semeadura. O que você planta, você colhe. Isso aí não tem como fugir. Isso aí não tem. Se você hoje está no estado da sua vida, é porque você plantou isso lá no passado. Não tem como mudar isso. Se você semeou alguma coisa, não tem como você colher outra.
colher e cuidar da terra, porque é muito comum a pessoa vem, prepara a terra, faz o plantio, colhe e abandona a terra e ela morre. E você vem com o segundo plantio e não nasce nada. Então, quando você fez uma colheita, é muito importante cuidar do solo para que você possa plantar novamente. Com a perda de peso é a mesma coisa. Se você perdeu peso, você precisa manter isso depois. Então, nesses slides vocês vão ver que ainda falando dentro do caminho, é a reprogramação mental que eu fiz. Hoje em dia existe uma palavra muito legal para isso, né? Que é o mindset, né? Então tá na moda. Muda seu mindset, muda seu mindset. Na verdade, nada mais é do que você criar estratégias mentais para percorrer um caminho. Se eu saio daqui, vou para São Paulo, eu olho no mapa onde eu vou parar, onde tem banheiro, onde eu abasteço, onde tem pedágio. Você programa a viagem. Se você vai para o exterior, você programa mais ainda. Você tem que tirar passaporte, você tem que comprar passagens, então você tem que visualizar, ver os pontos turísticos que você vai. Então eu me reprogramei da seguinte maneira. Se eu não cuido da minha saúde, um dia eu vou estar numa UTI. Se eu cair numa UTI, eu vou gastar muito dinheiro, eu vou comer coisas que eu não gosto, eu vou ficar preso, a primeira coisa que eu perco é a minha liberdade. Então eu vou comer muito pouco, a maioria dos alimentos vai ser intravenosa. Eu vou viver coisas que eu não estou querendo viver. Então por que eu não posso passar por esse processo estando fora da UTI? E aí eu aceitei a comer pouco, comer coisas até que eu não gostava durante aquele período, mas que seria durante um determinado período. E aí eu fiquei pensando, quanto custa uma UTI? Não é nem bom você descobrir. Uma fortuna por dia. Então, por que eu não posso gastar muito perdendo peso? Outra coisa que você precisa pensar é que você vai perder o seu ciclo de amigos. Outro dia eu estava assistindo uma palestra empresarial e o cara falou, falando do filme Walking Dead, do seriado, zumbi anda com zumbi, humano anda com humano. Se você quer praticar esporte e ter vida saudável, você tem que andar com essas pessoas. Se você quer beber, fumar, ir para festa, dormir tarde, você tem que andar com essas pessoas. Você pode até conviver, mas fazer os dois não dá certo. Uma hora você vai ter que optar. Nesse ponto aí, eu queria contar para vocês a história do meu primeiro cliente, o Leonardo. Talvez ele está até assistindo a gente. Mas o Leonardo chegou aqui no estúdio e falou que ia fazer triatlo. Eu falei, cara, você está preparado para parar de ir nas baladas, parar de fumar, parar de beber e dormir cedo? Ele falou, não. Hoje, ele não bebe, não fuma, não fica embalado até tarde, pratica triatlon há 11 anos, mudou o ciclo de amizade, continua com os amigos antigos, mas não frequenta o mesmo ciclo. Mas manteve a amizade, são coisas diferentes. Então, o que eu aprendi, que talvez seja interessante para você? Existe uma diferença muito grande entre fome e vontade de comer. Eu tenho vontade de comer o tempo todo, mas a fome, ela não corresponde, não é a mesma coisa. Deixa eu esclarecer isso aqui melhor para vocês. Então, vamos imaginar o seguinte. Quando eu estou com fome, eu alimento para matar a minha fome ali naquele momento e resolvido. Mas a vontade de comer, se eu passo, por exemplo, eu abro uma caixa de bis, eu não consigo comer 2 bis. Eu como até acabar. Mas eu tenho vontade de comer ele. Às vezes eu já até saciei a minha fome. Então é algo que é diferente. Não adianta você explicar isso para uma pessoa que não é assim. Outra coisa que eu aprendi, cara, isso é muito legal. Na época que eu estava nesse processo de emagrecimento, eu assisti uma palestra do Padre Fábio, ele falava da quaresma e das pessoas que se propõem, né, de fazer um jejum. E ele falava, cara, você vai ficar aí 40 dias sem tomar cerveja, não vai adiantar nada se você não se propor a uma reflexão do que a falta da cerveja te provoca e de como você consegue enfrentar essa tentação. E eu comecei a usar esse processo de emagrecimento para me tornar uma pessoa melhor. Então eu lembro até o Padre Léo também, quando estava com câncer, numa das últimas palestras dele, ele falou que ele olhou para o exame de câncer dele e falou, não sei para que você veio, mas você vai me fazer uma pessoa melhor, porque eu vou te usar para ser uma pessoa melhor. Então, é muito interessante quando você passa por esse processo de abstinência, que você dedique isso a uma melhoria pessoal, como ser humano, seja espiritual, o nome que você quer dar. Mas, por exemplo, quando você vê uma pessoa que é peregrino, que ele vai até Aparecida do Norte caminhando, se ele não estiver refletindo para ele ser uma pessoa melhor, não faz sentido. Então eu resolvi utilizar esse período meu de restrição alimentar para eu conseguir me tornar uma pessoa melhor. E uma das coisas que eu entendi é que quando você consegue controlar essa sua vontade de comer,
você consegue controlar qualquer coisa. Desde que isso não se torne doentio. Isso não pode tornar maior que você. Mas quando você tem esse poder, então hoje o que eu tenho na minha mente é que, você pode dizer, não, para com isso, mas eu te digo que na minha mente eu posso qualquer coisa. Você pode dizer, não, você não consegue. Eu vou te perguntar quanto tempo eu tenho. Eu posso até não conseguir, mas eu vou dar o meu melhor para conseguir. Então, esse processo de emagrecimento me ensinou. Eu aprendi também que muitas pessoas torcem contra. Então, teve depois que eu perdi peso, as pessoas que chegavam e falavam assim, nossa, vim aqui hoje só para ver se ainda continua magro. Nossa, até quando você vai continuar magro desse jeito? Então, você descobre quem é amigo de verdade e quem não é. Porque tem aqueles caras que chegam e falam assim, você está usando crack, não tá? Ah, fala sério. Então ele já chega aquela brincadeira, te contornando, tirando aquilo de uma maneira sutil. Pessoas que me abraçavam, eu lembro um dia que eu estava no shopping pagando estacionamento, o cara me cutucou assim, eu olhei para ele já me abraçou, olhou e falou, cara, que felicidade que eu tô de te ver desse jeito, ver bem. Então você começa a entender quem realmente torce por você e quem não torce. A outra coisa que é interessante a gente entender é quem controla quem. Você controla a comida ou a comida te controla? Isso a gente pode pensar pelos dois lados. Seja naquela pessoa que come muito e seja naquela pessoa que come pouco. Quem controla quem? Então é muito importante a gente ter isso na mão. Eu tenho vontade de comer o tempo todo, mas eu vou comer aquilo que me faz bem e satisfaz minha fome. E mesmo assim eu vou saciar a minha vontade. E do outro extremo, que eu disse para vocês, em algumas fases eu sentia como se eu estivesse sendo envenenado. Isso também é a comida me controlando. Então eu preciso ser o dono da situação. Volta um slide para mim, por favor. Passei sem querer. Isso. O corpo vai aonde a mente estiver. Isso aqui também eu acho muito legal. Qualquer projeto que você entrar na vida, coloca o seu pensamento, visualiza, se enxerga e depois coloca o corpo lá. Então é aquilo que eu te falei lá atrás da palavra. O verbo se fez carne, mentaliza, cria a sua vida, cria o seu futuro, leve o tempo que for, não importe com o que as pessoas estão falando de você. Você vai ouvir críticas o tempo todo, as pessoas não vão te incentivar. E as que te incentivar, dê valor depois desse processo todo. As que não te incentivar, apenas deixe ir. Não, quando ela tiver uma outra oportunidade, você já sabe qual é o comentário que você vai ouvir. Então se desconecte disso. Não precisa mudar as amizades. Apenas coloque cada coisa no seu lugar. Mas valorize o seu processo de emagrecimento ou qualquer outro na vida. E superpoderes. Antes desse processo de emagrecimento, eu olhava, e se eu estivesse assistindo minha palestra, eu ia estar olhando para ele assim, esse cara é iluminado. Caramba, que poder ele tem, porque ele organizou a mente, ele conseguiu perder peso e ele mantém, e ele me diz que não tem mais sacrifício, que leva uma vida normal. Os meus amigos que estão aí, que vão na churrascaria comigo, eles sabem, eu passo vergonha neles. De tanto que eu como. Chega uma hora que eu viro pro garçom e falo, se quiser ir embora, eu tranco e jogo a chave por baixo aqui para você. Então você vai falar assim, como que eu vou atingir isso? Esse cara é iluminado, deve ter sido a hipnose que ele fez. Não. Você tem o superpoder que você quiser. Meus filhos ficam muito nisso de assistir desenho animado e procurando superpoder, e eu planto isso neles o tempo todo. A força está dentro de você, meu amigo. O que falta é você tomar posse disso aí. É ter coragem, é organização e mais nada. Aí você fala assim, mas eu já tentei várias vezes. Tentou porque você tinha vontade. O dia que você quiser, nada te segura. Para e pensa nisso. Aqui eu quero ilustrar para vocês um pouquinho, nesse slide, esse gordinho que está aí sou eu. Então, quando eu estou falando de gordo para gordo, não vem querer depois falar, o Carlos faz bullying, me chamou de gordo, essa palavra é pejorativa. Eu sou gordo. Eu sou gordo de nascença. Eu engordo com facilidade, eu gosto de comer, esse sou eu. Eu vou viver isso a vida inteira? Não. Esse é o lugar que eu gosto de estar. E quando eu comecei, que foi o dia 1º de janeiro de 2017, eu pesava 92,3 quilos. Se vocês observarem, eu não vou conseguir mostrar aqui para vocês com o mouse, mas esse gráfico, ele mostra 1 semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, 6 meses. O meu processo de emagrecimento nos primeiros 10 dias, eu não vou lembrar se foi 6 ou 8 quilos que eu perdi, ali pelo gráfico dá para ver, 6 quilos. E nesse momento eu me senti bem, me valorizou. Eu falei, caramba, eu estou perdendo peso. A minha sala aqui tem um espelho
Quem já fez bariátrica sabe disso, seu corpo dissolve. A diferença minha para a bariátrica é que a qualquer momento eu poderia abandonar o processo. Quem faz uma cirurgia bariátrica não consegue comer. Se ele tiver vontade, não cabe, ele vomita. E eu poderia abortar a qualquer momento. E uma das coisas mais fáceis que existe na vida chama desistir. Para desistir, você só precisa parar. Você está pedalando, você fala, não quero pedalar mais. Não, desistir. Você está estudando, aí você fala assim, não quero estudar mais, não, desistir. Vamos, parei. Amanhã eu venho aqui e falo que eu não vou vir mais, acabou. Mas continuar é trabalhoso demais. E o continuar, ele é muito legal, porque essa dificuldade que vai gerando, ela me move. Os desafios, você pensar, eu nunca passei por isso antes, eu vou vencer, eu vou conseguir, dias melhores virão. Então, quando você olha o primeiro resultado, ele te motiva. E aí essa curva começa a diminuir, mas eu saí dos 92,3 quilos e fui para 74,8. Então esse sou eu. Esse sou eu já com um peso que eu gostaria de manter. Só que eu fiz algumas coisas de errado, eu não fiz musculação, alimentação eu não hidratei como eu deveria ter hidratado. Deixa eu pensar aqui outras coisas que eu não fiz. Algumas coisas assim eu não segui, mas eu fiz 98% do que deveria ter feito. Faltava 2 dias para acabar, eu estava na festa de aniversário dos meus filhos e continuando a dieta sem comer um docinho, assim, nada. Esperei, quando fez 20 dias, eu fiz mais 20, depois mais 20. Eu fiz 60 dias ao todo, que eu gostei de perder peso. Chegou num ponto que eu entendia como que os monges ficam sem comer. A gente não precisa, mas é bom, é saudável, é social. Você chegar num lugar e tomar um café, comer um pão de queijo, jantar com alguém, estar na presença de alguém se alimentando, se nutrindo, eu gosto disso. Então eu preciso ter essa vida social. Com isso eu aumentei um pouco o peso. Só põe o mouse para mim na outra tela, por favor. Então com isso eu aumentei um pouco o peso. Eu saí dos 74,8, hoje eu estou com 78 quilos estabilizado. Preciso ganhar um pouco mais de músculo também. Passando não. Aqui. Então coloquei um do lado do outro para vocês compararem durante todo o processo que aconteceu. Esse também é um antes e depois, então é nítido a transformação. Também esse aqui, cara, me chama muita atenção. Olha essa correntinha no meu pescoço, como ela muda o formato no pescoço, como o papo desaparece, o pescoço afina, o rosto muda. E legal de olhar para esse processo também, que até olha essa foto. Eu olho fotos minha obeso, eu não me vejo, parece que não sou eu. E quando eu me via magro também, criou uma lacuna de tempo e espaço aí, como se aquilo do meio não tivesse existido. E aí, o que acontece? Na época eu precisei de suporte psicológico, porque era como se eu tivesse deixado de existir. Então esse antes e depois, mesma coisa, com a barriga debruçando, depois já em forma, com o corpo muito próximo do que eu gosto de ter. Então de repente você fala, pô, mas se fizesse uma musculação, se fizesse isso, não quero, estou feliz assim. Mais um antes e depois para ilustrar, essa foto chegou para mim depois de um tempo e me assustou quando eu vi, porque na época eu não tinha ideia do tamanho que eu estava. E isso deu origem a um outro projeto que a gente chama de Equipe Biocicleta, são alguns amigos que a gente pedala junto e que compartilha desse processo. A maioria está já acima dos 40 anos, acima do peso, outros não, mas a gente procura fazer de uma maneira muito descontraída, porque eu sempre quis ter uma equipe, aliás, eu sempre quis participar de uma equipe de ciclismo, mas eu não sou atleta, eu não tenho perfil, eu não tenho tempo, a minha rotina não permite, eu não consigo, não é nem que minha rotina não permite, outros conseguem, eu não consigo. E aí eu nunca conseguiria entrar numa equipe para competição. Fiz igual o Silvio Santos foi lá e criou o canal dele, eu criei a minha equipe. E hoje a gente tem uma turma que tem uniforme, tem carro de apoio, a gente participa, faz treinos, interage e vive. Isso é muito legal. Então, é essa proposta que eu quero te trazer. E para encerrar, eu quero deixar algumas coisas que eu tiro desse processo todo. Seu corpo vai estar sempre onde sua mente o levar. Então, se você quer ir para os Estados Unidos, preciso contar essa história. Talvez eu até conte ela em outro momento. Mas eu queria muito ir para os Estados Unidos fazer curso de bike fit. Mas o meu inglês não era suficiente. Eu comecei a imaginar.
Eu fazendo o curso, comecei a estudar inglês, procurei professor, comecei a estudar os termos técnicos, comecei a falar com os professores pela internet, comecei a entender qual que era a cidade, ia para o Google Maps, andava nas ruas lá, via o lugar que eu ia estudar. Viajei tudo primeiro na mente. Um dia eu estava lá fazendo esse curso. Então, primeiro você mentaliza, depois você coloca seu corpo lá onde você mentalizou. Nem tudo depende do tempo. Muitas coisas dependem de atitude. Então a gente fica pensando, um dia eu vou, quando virar, quando começar a semana, começa agora, nesse momento. Muda de comportamento, vai para o lugar que você quiser e sem os julgamentos externos. O homem que tem controle sobre a sua fome tem controle sobre qualquer coisa. Mas com aquela ressalva, cuidado com a berlinda. Tudo em falta e tudo em excesso faz mal. Não seja super, seja você, seja humano. E aí eu resgato de novo a Mônica Cunha dizendo, o alto amor, você precisa olhar para você e se amar do jeito que você é. Isso não te impede de querer melhorar. Então você precisa ter esse autocuidado. Mas esse autocuidado ele não pode ser um flagelo, um martírio. Você tem que estar bem com você. Primeiro você organiza dentro e depois você organiza fora. Pessoal, eu encerro aqui. Agradeço demais vocês pela participação. Mais uma vez eu peço que vocês sigam o canal, ativem o sininho, compartilhem esse link, convide os amigos. Se te tocou de alguma maneira, compartilha esse link. Coloca nos seus grupos de WhatsApp, de repente pode ajudar alguém. Se tiver alguma coisa que você considera também que pode contribuir, que você gostou ou não gostou, manda. Manda para cá, que é um outro tema, mesma coisa. A gente se encontra nas próximas. Desejo que esse projeto se torne permanente, graças à contribuição de vocês. Muito obrigado pela presença de todos.